Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do Natal, né? Essa festa pagã que ela foi introduzida dentro das igrejas e muitas das vezes nós, alguns conscientes e outros inconscientes, mas acabamos a fazer, né? Muitas das vezes nós passamos a fazer sem mesmo ter noção do que estamos fazendo. Mas isso não nos isenta de uma pequena maldição entrar em nossos lares, não isenta de afastar o Espírito Santo de Deus, porque quando nós contrariamos a palavra de Deus, contrariamos o Espírito Santo de Deus, e logicamente ele se entristece. E por ele se entristecer conosco, logicamente ele vai, com a permanência nessa prática, ele vai se afastar. Mas como assim, Leandro? Por que ele vai se afastar? Ele vai se afastar porque a sua obrigação como servo de Deus é conhecer a verdade. E muitas das vezes nós nos negligenciamos. E a gente já disse sobre isso aqui em Levítico 5,17, que ele deixa bem claro que ainda que se não soubesse, mas você está fazendo errado, será culpado. Então não tem essa conversa, eu não sabia. Não existe isso. Por isso que a Bíblia fala, prossigamos e conheçamos em conhecer o Senhor. Então a gente não pode parar, a gente não pode estacionar, em momento algum. Porque se a gente deixar estacionar, a gente acaba se enfiando no paganismo. Eu vou começar falando aqui justamente onde ele começou. A festa do Natal, ela foi instituída oficialmente pelo Papa Romano Libério no ano de 354. Na verdade, na data de 25 de dezembro, não se deve a um restrito aniversário cronológico, mas sim a substituição com motivos das antigas festas pagãs, onde os pagãos tributavam homenagem às falsas divindades do Oriente e expressavam o sincretismo da festividade de acordo com as medidas de assimilação religiosa adotada por Constantino. Constantino foi um dos imperadores que lá atrás perseguiu muito a igreja, né? E foi um homem muito usado por Satanás, ele era uma ferramenta feroz na mão de Satanás. E Constantino, o que ele fez? Ele perseguiu, mas por um determinado momento a mente de Cristo estava tão operante na vida desse homem que ele percebeu que perseguindo, ele estava ajudando os planos de Deus. Por quê? O povo, quando era perseguido, automaticamente por conta da perseguição, o povo orava mais, o povo jejuava mais, o povo tinha mais comunhão com Deus. E através da perseguição, por onde o povo ia fugindo, eles iam pregando o Evangelho. Então, na verdade, a perseguição estava fazendo o Evangelho propagar. Eu acho que nós precisávamos de uma perseguição dessa aqui, no Brasil. Nós precisávamos sim, porque muitas das vezes nós estamos aqui, alojados na nossa zona de conforto, a gente não se preocupa com nada. Mas isso não vai isentar a gente. A função ID, muitas das vezes em nós, está comprometida pelo simples fato de nós não estudarmos a Escritura. Se nós não estudamos, nós não temos o que falar. Como iremos desempenhar a função ID? Se a gente não sabe, não conhece. Eu não canso de falar. Um advogado, ele só pode advogar quando ele conhece lei. Sem conhecer lei, ele não pode advogar por ninguém. Como um servo do Senhor vai apresentar o Deus dele sem conhecer as Escrituras? Então, uma vez servo, tem que conhecer. Voltando aqui para Constantino. Então, Constantino, ele, através da mente de Cristo que operava do anticristo, né, melhor dizendo, que operava nele, ele viu, não, estou perseguindo esse povo, está cada vez mais convertendo. Ele prendia o povo, jogava nas arenas, os leões comer, e de lá, o povo que ficava em cima, via o povo lá sendo... Eles podiam tentar lutar, mas não lutavam. Eles ficavam ali porque o Senhor mandou ficar. Porque lá atrás o Evangelho preparava o povo para a morte. Hoje o Evangelho daqui, dos nossos dias, prepara a gente para esta terra. Tanto que o crente tem medo de morrer. Fala em morte com o crente fica lá, entra logo em pânico. E a gente não deveria ser assim. Entendeu? Porque os crentes lá, eles iam para os leões. Você vai para lá, mas é para a glória de Cristo. Automaticamente, aqueles irmãos nossos lá atrás, que eram jogados para leões, eles serviam como mártir e testemunha, e o povo lá em cima, quantas almas se converteram? Soldados se converteram por esse simples ato daqueles irmãos morreram. Mas para quem olha carnalmente, vai pensar que esses irmãos perderam. Não perderam, não. Porque eles já alcançaram. Eles já estão lá. Quem pode perder, possivelmente, somos nós, se não cuidarmos aqui. Então, Constantino, ele fez todas essas atrocidades, matou muita gente, mas ele trocou a estratégia. E ele trocando essa estratégia, que hoje, em função disso, o Natal está dentro da igreja. Não só o Natal, o culto ao Deus Sol. Hoje nós vemos aí algumas igrejas, até hoje, que você não consegue compreender se essa igreja ela é católica ou se ela é
evangélica, propriamente dito, essa expressão evangélica, ela não era nem para estar no nosso meio. Eu sou evangélico. Eu não sou evangélico. Ou você se enquadra na posição de servo, ou você não é nada. Porque em lugar nenhum na Bíblia trata ninguém de evangélico. Evangélico é esse negócio diluído que está aí fora. Isso é o evangelho. Evangélico. Entendeu? Aí com essa história de evangélico entrou esse monte de coisa gospel, né? Que hoje tudo é gospel. Tem até troca de casal gospel. Gente, onde que isso vai parar? Será que terá um inferno gospel também para esse povo se enfiar? Vai precisar de um inferno gospel. Entendeu? Não, tá tranquilo, é inferno, mas é gospel. Entendeu? As igrejas hoje estão pintadas de preto, as igrejas têm obelisco, e tem aquelas janelas coloridas. Tudo isso tem um propósito. Aqueles obeliscos têm um propósito, aquelas janelas coloridas. A gente vai falar sobre isso aqui, que é o culto ao Deus Sol, que foi Constantino que colocou dentro da igreja. Então hoje a gente fica essa dúvida. E nascendo através de Constantino, esse grande paganismo dentro da igreja. Por quê? Ele legalizou a fé cristã, os cristãos pararam de ser perseguidos e ficaram tranquilos. Olha só que maravilha. O povo ficou tranquilo. Não, está tudo bem. Olha, o homem abençoou a gente. Legalizou a fé cristã. Porém, quando ele legalizou, ele colocou todo aquele sincretismo, enfiou tudo que está acontecendo hoje aí, é culpa de Constantino lá atrás. E nós, por não estudarmos a história, ficamos cegos diante do que está acontecendo. Aí Constantino, automaticamente ele falou que se converteu. Mas ele nunca deixou de adorar o Deus Sol. E a 25 de dezembro, depois ele veio, continuou adorando Mitra, veio trazendo todo aquele paganismo e enfiou dentro da fé cristã. E hoje, deu-se início a isso, né? Esse paganismo. E quando chegou na época da reforma, ainda tem hoje crente aqui, né? Digo aqui assim, em nossos dias, né? Não aqui no nosso meio, não sei se tem, mas ainda tem crente hoje em nossos dias que estão comemorando a reforma protestante. Mas a reforma protestante, veja de onde ela partiu. Em 1517, se não me falha a memória. Constantino aprontou essa lei no ano 306 depois de Cristo. Veja bem, se ele aprontou essa lei lá no ano 306 antes de Cristo, ele já começou o problema lá. Aí a reforma veio em 1517. Mas o que a reforma veio trazer? O início que Constantino colocou. Aí eu te pergunto, os crentes hoje comemoram. Batem no peito na reforma protestante, 500 anos desobedecendo o Papa. Será que está? Com todo esse paganismo que está acontecendo no meio de todos nós aqui? A gente está vendo aí, ó. Cada uma está mais pagando que a outra. Na macumba hoje tem rosa. Na igreja evangélica também tem. Na macumba hoje tem sal grosso. Na igreja evangélica também tem. Que hoje, inclusive, eu andei em cima de sal dentro de uma igreja. Eu andei, cortei meu pé todo, e bem feito, porque eu não conhecia as escrituras, cortei meu pé todo e eu achei que era o mal saindo da minha vida, e na verdade não era. O sal, pedra de sal, ela é grossa, ela corta e logicamente arde. Então estava acontecendo algo carnal na minha vida. Mas eu achei que era espiritual, porque eu fui enganado. E por que eu fui enganado? Porque eu não tinha Bíblia na minha vida. Mas eu me revoltei contra isso. Não revoltei assim de xingar ninguém, bater em ninguém, não. Eu me revoltei e fui ler a Bíblia. E a partir de ler a Bíblia a gente não vê isso em lugar nenhum. Ah, mas o Vale do Sal, irmão Leandro, vai estudar o que está querendo dizer o Vale do Sal. Não tem nada a ver. Ainda que eu deite vocês aqui no sal. E detalhe, se fosse assim, se sal convertesse alguém, a gente está falando de paganismo ainda, tá, irmão? Se sal convertesse alguém, as praias do Rio estão cheias. Por que ninguém se converte lá? Está cheio de sal lá. Mas ninguém se converte. Então por que acha que botar o sal aqui dentro vai acontecer? Paganismo. E com esse paganismo trouxe-se um montão de objetos propriamente ungidos. Hoje tem vassoura ungida, hoje tem tijolo ungido, sal ungido, pior de tudo, óleo ungido. O pessoal pega para fritar até um franguinho, né? Tem demônio? Pega o óleo. Olha, o demônio não tem medo de óleo. Inclusive eu tive uma experiência aqui, ó. Assim que eu casei, eu vim numa vida muito difícil, então os demônios eles assombravam a minha casa literalmente. Derrubavam coisas, acordavam a gente de madrugada, a gente via, abria a janela, via ou não via. Nós assistíamos, dava para ver. Assim, para um lado e para o outro, demônio. E a gente passava óleo ungido no portão para ele não entrar, passava óleo ungido na nossa testa, eu passava óleo ungido na beira da minha vista, no meu ouvido, mas não lia a Bíblia. Eu não lia a Bíblia. E os demônios ficaram lá. Eles nunca saíram de lá. Porque onde você colocou o demônio, ele vai ficar. Quem tem que tirar é você.
propriamente dito, se botar a mão em nome de Jesus, ele vai sair, mas ele vai voltar. Por quê? Quem botou lá foi você. Então você tem que tirar. E o crente hoje acredita no óleo ungido. E uma vez a gente crê no óleo ungido, lá atrás está escrito a respeito disso, né? Que é o óleo da alegria que está em Salmo. Esse óleo da alegria era representado pelo Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre você. Provérbios 1:23 fala sobre isso. Então o óleo ungido ele não tem poder. E a única coisa que Cristo escolheu dividir o poder dele é com a gente, as criaturas que são semelhantes a ele. Então a gente tem que parar, tem que desmistificar isso de nossas vidas, a qual nós achamos que o poder de Deus está em objetos. Aí eu vou levar uma caneta ungida e vou fazer um concurso e vou passar. Não estuda para a prova não para você ver. E pelo contrário, olha só que pensamento corrupto às vezes das pessoas. Gente, eu não consigo, eu tenho que falar. As pessoas não estudam, aí compram a caneta ungida, que tem gente vendendo e vende não é barato, e vai fazer a prova do concurso achando que Deus vai te dar o concurso. Gente, que Deus corrupto seria esse? E o cara que estudou, como é que fica? Aí o cara passou lá, ó, negou a vida dele durante um bom tempo, meteu a cara nos estudos para aprender, e chega naquele dia, você que não estudou, mas você tem um Deus. Aí, não, caneta ungida, vai lá, faz o concurso e passa. E o cara que estudou, como é que fica? Aonde que tem justiça de Deus nisso? Então a gente tem que enxergar. O Deus da Bíblia não age assim. Deus da Bíblia não é corrupto. Deus da Bíblia não vende nada. Deus da Bíblia não coloca o poder dele em nada que não seja nós, seres humanos. Porque Cristo foi assunto aos céus, ele recebeu o poder para fazer qualquer coisa. Ele poderia ter feito a terra ficar quadrada, o sol ficar quadrado, o sol ser azul, o céu ser vermelho. Ele poderia ter feito, mas não. Ele não mudou nada do que o Pai fez. E a única coisa que ele fez foi escolher dividir o poder conosco. Poder esse que só entra em nossas vidas através das Escrituras. Escrituras essa que nós negligenciamos. Deixamos de lado. A Bíblia está aberta na vida do crente. Mas está aberta em cima da estante, pegando poeira. Tanto que é vergonhoso. Tem um monte de Bíblia aí que às vezes eu vejo por onde eu passo. O cara abre a Bíblia no Salmo 91, está lá, a Bíblia está mais amarelada. Por que está mais amarelada? Possivelmente... que está andando na rua, é crente que não paga documento do carro também e abre a Bíblia em cima do painel e deixa lá para poder o polícia olhar e ficar... Deus do céu, gente, se eu, numa blitz, vendo uma coisa dessa natureza, eu pararia, tá? Todos eles que tivessem com a Bíblia em cima do painel, eu pararia, tá aqui, encosta aqui. Documento de habilitação, sou servo, documento de habilitação, nem escutar. Não, é porque não pagou, não tem que andar. Não pagou, não está em retidão, você não tem que andar. Porque o Senhor manda primeiramente ter retidão com ele. Depois com tudo aquilo que está na terra. Pagar documentos de carro, ninguém quer pagar, mas quer andar com carro? Ah não, o Espírito Santo não vai dar jeito. É crente andando sem habilitação. Tudo isso vem de Constantino. E a gente tem que tirar isso do nosso meio. Gato de luz, gato net, todo mundo dando um jeitinho. Né? Isso vai lançar muita gente no inferno. Mandamentos, o pessoal acha que é só mandamento que vai lançar, né? E as ordenanças? Vai lançar muito crente no inferno. E ordenança essa que vai chegar lá, eu não sabia. O manual estava lá, você não leu por quê? Tem nem parte contigo, pode passar para lá. Ó. É assim que vai acontecer. Mas vamos passar aqui que já está fugindo um pouco do foco. Mas tudo isso é paganismo, gente. Quando a gente entende que... eu nem fechei a respeito do óleo ungido. O óleo ungido... Nós passávamos óleo lá em tudo quanto era parte. Inclusive, quando eu comprei uma moto, eu passei o óleo na moto também, achando que ia melhorar a moto não ser roubada. Né? E quando nós mudamos para uma outra casa, Deus me provou mesmo. A casa estava cheia de altares pagãos, tinha vela, coisas enterradas, coisa amarrada em árvore, que também tem um propósito das pessoas amarrarem árvore, porque demônios gostam de árvores. E ponto de contato, tá? Com os dois mundos, são árvores. A gente vai falar disso aqui também. E a gente ficou meio com medo. Gente, como é que a gente vai morar aqui? Não, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos ter uma experiência com o Senhor. Não vamos chamar ninguém, não. Nós vamos orar nós. Nós mesmos vamos orar. Nós mesmos vamos colocar isso em prática e nós vamos ver. Essa casa a gente foi morar, a gente tirou tudo que estava lá. E durante muito tempo eu morando lá, eu ainda fui tirando coisas que estavam escondidas. Porém, Satanás ele nunca entrou dentro dessa casa para fazer graça. Porque eu já entendi o que era o óleo ungido e para que ele servia. Para nada. Óleo ungido não serve para nada. E uma vez a gente usando óleo ungido, hoje, em nossos dias, nós negamos o Espírito Santo de Deus. Porque ele é a representação do óleo lá atrás.
Então, ou você escolhe, fica com óleo ungido, ou você escolhe ficar com o Espírito Santo de Deus. O que é melhor para nós? Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus hoje, todo mundo fala que está cheio do Espírito Santo, mas não está tendo vida de Bíblia? Não está aí. Porque a primeira coisa que ele vai te levar é conhecer as Escrituras. Provérbios 23. Converteis pela minha repreensão e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Abundantemente, não é pouquinho não. É abundantemente sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, a regra para conhecer a palavra de Deus e entender o que está escrito não é fazer curso de teologia, não é ficar a noite sem dormir, não é jejuar, ficar sem comer. A regra é se converter. Como é que eu me converto, gente? Abandonando tudo aquilo que é mal, é prática errada das Escrituras. Mas como é que eu vou saber o que está errado nas Escrituras se eu não leio? Por isso que você tem que se converter. Converter consiste em você ler a Bíblia, ver o que ela manda fazer o que ela manda e parar de fazer o que ela manda parar também. Isso é conversão. Quando isso acontecer, lá de cima o Senhor vai olhar, aí sim ele vai derramar o óleo da alegria, que vem do céu. Não o óleo ungido. Fechando. A razão provável da adoção do dia 25 de dezembro é que os primeiros cristãos desejavam que a data coincidisse com a festa pagã dos romanos dedicada ao nascimento ao sol conquistado. Olha só, ao sol inconquistado, tá? Perdão aí. Que comemorava o solstício do inverno. Solstício do inverno, inclusive eu estava conversando com o Daniel sobre isso aqui, era uma data que, em um determinado lugar que agora eu não recordo o nome aqui, mas ele também me falou sobre isso, que fica 6 meses de dia e 6 meses de noite. Né? E quando começava a raiar a luz do dia, ficava aquela... como se fosse um arco-íris, os vários raios solares, assim, era muito colorido, era uma coisa linda. Exatamente aí, ó, a aurora boreal. Aí o que acontece? Era aquela coisa linda, maravilhosa. Aí o povo olhava e começou a idolatrar aquilo. Solstício. Entendeu? Isso misturou aonde? No cristianismo. Porque o crente viu isso e achou legal. Como lá atrás... O Senhor não teve projeto de botar rei no meio do seu povo. Não era para ter. Entendeu? Mas o povo de Deus, ele olhou... Não, a gente quer ser como ele, porque todo mundo tem rei. Só nós que não tem rei. Só nós que não temos rei. O Senhor deu rei a eles. Mas olha a lenha que deu aí. Ó. Olha o que Saul aprontou. Olha o que os reis vieram fazendo ao longo do tempo. Entendeu? Israel não teve um rei bom. Ele ficava bom durante um determinado tempo, logo depois ele voltava a pecar e levar toda a nação a pecar. Por quê? Se estivesse seguindo o rei celestial, isso não tinha acontecido. Mas o povo desejou ser como as outras nações. E aqui não é diferente. No ano de Constantino aconteceu a mesma coisa. Ó, comemorava o solstício de inverno. No mundo romano, a Saturnália, comemorada dia 17 de dezembro, era um período de alegria e troca de presentes. Grava isso aqui, tá? Um período de alegria e troca de presentes, que está onde mesmo, hein? Enfiado no paganismo. E o dia 25 de dezembro era tirado também como nascimento misterioso do deus iraniano Mitra, o sol da virtude. Mitra exigia alguns sacrifícios de sangue. Por exemplo, algumas figuras de Mitra é um touro, né? Que simbolizava força, né? Aquele tourão brutão. E derramamento de sangue e bebia sangue. Mas o que a palavra de Deus fala com o sangue? Tanto que, se eu não me engano, aqui, ó, não vou nem usar do Antigo Testamento, que eu botei uma vez no grupo aí, foram inúmeras passagens que eu coloquei a respeito do Senhor falando para a gente nem tocar no sangue, muito menos comer. Né? Mas eu vou usar somente a do Novo Testamento, que está em Atos 17, se eu não me engano, acho que é 15 ou 20, que ele fala para a gente se abster dos pecados sexuais, das imoralidades sexuais, do que é sufocado e do sangue. Entendeu? O povo que era gentio. Então, se lá de trás, a Bíblia é repleta de textos falando para a gente se eximir de sangue, afasta do sangue. E esse deus iraniano, Mitra, ele, no sacrifício dele pedia sangue, e esse sangue culmina hoje... Eu não vou falar essa parte, vou deixar essa parte em branco. Mas Mitra, ele pediu sacrifício de sangue. Se o nosso Senhor pede sangue, pede para a gente separar do sangue, como é que a gente tem que seguir uma coisa dessa natureza? Ó, a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Por que a primeira festividade da igreja? Está falando do tempo de Cristo. Não estava incluído.
Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito, os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano, que se concentravam na festa do Natal. Isso, quem quiser buscar, está na Enciclopédia Católica da edição de 1911. A data atual foi fixada no ano de 440 depois de Cristo, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia, a festa mitraica, a religião persa, que realizava com o cristianismo no primeiro século. Ou seja, se os persas, os medos persas, eles foram um povo inimigo da gente, no caso dos nossos antepassados cristãos, como é que eles se associaram para poder adorar o mesmo Deus? Quem é que estava errado nisso aí? Lembrando que o Senhor sempre falou para a gente, a nossa adoração tem que estar limitada a Ele. E se nós se misturarmos com outros povos, o que acontece? O paganismo entra no nosso meio. Por exemplo, vamos sair daqui hoje, vamos lá na igreja católica mais próxima aqui. A gente pode ir lá? Pode. Podemos adorar lá? Fica complicado. Porque eles têm um tipo de adoração, eles estão adorando alguma coisa lá. E se você vai dobrar o joelho junto com ele lá, o que verdadeiramente nós estamos adorando? Mas aconteceu lá atrás. Entendeu? E eles celebravam o que era chamado na época de Natalis Invicti Solis, que era o nascimento do vitorioso Sol, que era, como é que é o nome, irmão? Aurora Boreal, era esse nome, era o nascimento do vitorioso Sol, que era 6 meses, é disso que ele está falando. E várias outras festividades decorrentes do solstício de inverno, como Saturnália em Roma, e os cultos solares entre os celtas, os germânicos, e também, se quem quiser buscar, está na Enciclopédia Barça, de 1998, volume 11, página 274. Entendeu? O povo celta também era um povo muito pagão, inclusive tem algumas igrejas hoje aí que tem uma cruz envolvida por um círculo. Cruz celta. Mas eles dizem que é a aliança do Calvário. Como é que eu fico diante disso? Paganismo. Inclusive um grande pastor da internet aí, que ele é muito conhecido por baixar madeira no paganismo, justamente, meus irmãos, a gente precisa entender que a maioria desse povo está enfiado no ocultismo. E de acordo com o que você vai comparando com a Bíblia com o que eles fazem, a gente consegue enxergar o que eles estão fazendo. Propositalmente, subliminarmente, ele usa esse mesmo símbolo dele de uma forma que ele coloca uma câmera, que ele fica daqui, posicionando de uma forma que sempre fica aparecendo aquela cruz celta nos vídeos dele. Por que será? Será que está passando uma mensagem subliminar? E as mensagens subliminares, a televisão faz isso. Eles tratam a gente assim, que eles vão familiarizando, acostumando a gente a ver, por exemplo, o homossexualismo, que está sendo ditado assim de uma forma dentro das igrejas, da televisão. O que acontece? Vai te familiarizando a ponto de quando você vê isso acontecendo diante de você, está tranquilo, porque você já está acostumado. Isso é a mensagem subliminar. Ela já vai tratando, já vai colocando no teu subconsciente. Quando você enxerga, já está tranquilo. Você não tem nem mais problema de aceitar aquilo. Entendeu? E esse homem que bate muito no paganismo, ele está com a mensagem subliminar no vídeo dele. Nos vídeos dele. Todos eles estão. Eu parei de assistir. Ela é uma cruz, literalmente. Uma cruz envolvida por um círculo. A cruz é como se, vamos supor, está aqui, automaticamente aqui, bem no centro dela tem um círculo no meio. E nós sabemos aí, para quem estudou alguma vez aí os símbolos da nova era, nós sabemos que tudo que está envolto por um círculo é de uma hierarquia bem pior do que as outras. Entendeu? Bem mais maligno. Mas é tratado de aliança do Calvário. Trocou o nome, mas é a mesma coisa. Trocou o nome, mas é a mesma coisa. Então, se trocou o nome, eu posso usar? Posso trazer? E detalhe, a cruz é um sinal de vergonha. Então, hoje, muitas das igrejas têm a cruz. E ontem a gente estava até conversando sobre isso, que o crente, ele não pode usar, o cristão, o servo, ele não pode usar uma correntinha com uma cruzinha no peito, né? Porque se botar uma cruzinha no peito de madeira, de ferro, de ouro, não interessa do que seja, você logo é visto como... Opa, o que está vendo aí, irmão? Desviou? A primeira coisa que vai ser maltratado, vai ser julgado por quem está te vendo. Aí a gente não pode ter uma cruz pendurada no nosso peito, mas a gente pode ter uma cruz no lugar onde a gente adora. Paganismo. E quem estudou aqui, se você estudar a história, lá atrás, o que eles dizem que é cruz não é cruz, porque não faz sentido nenhum. Eu estava estudando os povos aqui antigos, lá de trás,
E esse povo antigo, a crucificação, ela nem começou no Império Romano. Foram os medos persas que começaram com isso. Entendeu? Mas o Império Romano, como dominava, pegou os egípcios, que na época eles eram os melhores no termo de medicina, aprenderam muito com ele e associaram. Então, no caso da Igreja Católica Romana, que é chamada de Império Romano lá atrás, mas não deixa de ser a Igreja Católica, o que acontece? Eles melhoraram a crucificação a ponto de quê? Hoje as pessoas falam, o homem da mão furada. Esse não pode ser Jesus Cristo nem ninguém. Até porque o peso do teu corpo ele não aguenta que seja furado por aqui e você fique pendurado. Não aguenta. Se botar aqui, vai sair. E vai quebrar esses ossinhos aqui. E a Bíblia fala que nem o osso dele seria quebrado. Então como é que ele foi pendurado pela mão? Não faz sentido. Igreja Católica colocou isso no nosso meio, a gente segue o homem da mão furada. Até hoje eu vejo gente pregando sobre isso. Então a crucificação era feita o quê? Eles pregavam o cravo aqui. Porque aqui tem um nódulozinho, onde é ligado isso aqui. São 2 ossos, passava aqui no meio, ó, não fura osso nenhum. Cumprindo a profecia que nenhum osso seria quebrado. Né? E aqui aguenta o peso do teu corpo tranquilamente. Então foi aqui, justamente, também furava as suas artérias aqui, uma delas principais, a qual você sangrava até morrer. Sofrendo muito, era um processo muito doloroso. E automaticamente também, quando eles botavam, né, botavam uma coisinha para você ficar penduradinho ali com o pé, quase não tendo como colocar. E você, para se apoiar ali, era necessário você prender a respiração. Automaticamente seu abdômen prendia, sufocava o seu pulmão. Imagina você deitado com mais ou menos uns 300 quilos em cima do seu peito. Tem como respirar? Era assim que os crucificados ficavam. Isso é só para a gente ter uma ideia do que Cristo passou na cruz. Tá? Foi doloroso. E muito. Pelo que eu estudei, eu vi que é pavoroso. E tu ficava ali sangrando. Aí, quanto mais força você prendia no teu abdômen, para tirar o peso da mão aqui, para tirar a dor, o teu sangue jorrava cada vez mais. E era isso que Cristo estava vivendo. Né? Porque quanto mais força você fazia para se aguentar o seu peso, mais o seu sangue jorrava. E lembrando também que eles usavam ainda o povo que estava sendo crucificado, que eles tinham que levar uma armadeira para o alto. E o processo era caro. Então o povo que já estava sendo crucificado já acabava levando aquela madeira nas costas. Ele já prendia ali, ó, e tu já ia levando. Entendeu? Então Cristo não carregou uma cruz subindo, ele carregou uma madeira. A madeira estava lá. Até porque quando você levantava, o corpo poderia se desprender e cair. Então o que acontece? A madeira estava lá. Você já estava aqui com a madeira amarrada, os cravos cravados. Eles pegavam uma madeira assim, ó, 2 madeiras assim em forma de estilingue, levantavam e encaixavam em cima da outra. Ou seja, aquilo era um T, não uma cruz. Pode estudar a história. Se vocês estudarem a história, vocês vão ver o que eu estou falando. Muita gente foi crucificada. O povo, contra Cláudio também, Cláudio Magno, houve uma grande rebelião também, que Esparta, um homem conhecido como Esparta, liderou uma grande rebelião contra esse povo que foi derrubando o Império Romano durante muitos anos, que eles ficaram doidos com o que aconteceu. E quando eles conseguiram capturar esses homens, tem uma via Ápia, tem 300 quilômetros que vai do Império Romano até... Esqueci o nome da cidade agora. Mas são quase 300 quilômetros. Então todos esses rebeldes que foram pegos nessa época, a Igreja Católica mandou crucificar esse povo na estrada, assim, ó. Ficou uma estrada de quase 300 quilômetros de corpos crucificados. Crucificados com a letra T, não com uma cruz. Estava tudo lá. E quem foi que fez isso? O Império Romano. Aí... Mas não é a Igreja Católica, Leandro. Igreja Apostólica, Católica, Romana. Era o mesmo poder, ela está no poder desde essa época. Mas ninguém quer ver. Né? Ninguém quer enxergar. Então... De Roma a Cápia. Isso. Cápia. Era isso mesmo. Eu ia falar Ápia, mas Ápia era o nome. É Capua. Capua, né? Aí, ó. 200, quase 300. E o povo foi tudo crucificado. Muito bem, João. Muito bom. Me fez lembrar isso aí. O povo que se liderou, se levantou contra eles. E ao longo da história, também, ó, eu vejo o quê? A reforma protestante, ela foi mais ou menos a esponja que a Igreja Católica usou para limpar a mancha de sangue que ela deixou durante toda a história. Entendeu? O banho de sangue, porque foi ela que mais matou, foi a Igreja Católica. Essa igreja hoje que está aí. Vamos lá. Na verdade, a substituição no ano 354 pelo Papa Libério talvez se tenha devido à necessidade de cristianizar
as festas que vários povos pagãos celebravam por altura do solstício de inverno, que é a aurora boreal ali, né? Assim, em vez de proibir as festas pagãs, forneceu-lhe um pretexto cristão. Olha só como é que a história vem falando. Ele forneceu um pretexto cristão. E não é exatamente o que a gente faz aqui hoje. É o que o povo tem feito em nossos dias. Entendeu? Não, peraí. Você é funkeiro? Está se convertendo? Vem pra cá e canta um funk gospel para Jesus. Eu vi um vídeo aí, gente, de duas meninas com um shortinho curtinho, aí na beira do púlpito, assim, ó, virado, fazendo aquela dancinha. Pelo amor de Deus, gente. Aonde que isso vai parar? Entendeu? Aí, eles colocaram teatro, e a gente vai chegar lá nessa parte, não vou nem falar, vou deixar para chegar lá. Ó, mais uma vez vemos a intervenção da Igreja Católica ao cristianizar um dia em que os pagãos comemoravam e cultuavam o falso Deus Sol. Você acha certo a cristianização de um dia pagão dedicado ao falso Deus Sol, que Deus disse em Ezequiel 8, 16, 17, em sua grande abominação? Nós vamos até abrir isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em Ezequiel 8. Jeremias, Ezequiel 8. 8 está no versículo 16. Ezequiel 8. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16 e 17, ó. Que diz assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, ou seja, estava lá dentro, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com todo o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar ao ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, não ouvirei. Olha o que o Senhor está falando aqui. Isso lá atrás, eles já estavam fazendo, e o Senhor está falando aqui através de Ezequiel, que eles vão gritar, eles vão uivar, e eu não vou ouvir. Porque isso me faz menção diretamente a Isaías. Isaías 59, que ele diz: Desde que o mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Ou seja, você vai clamar, vai dobrar o joelho, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Porém, te atender, aí é outra coisa. Porque o versículo 2 ele fala que o pecado que há em vós faz divisão, cria um abismo entre nós e Deus. Se cria um abismo, o abismo não tem como atravessar. E o que é esse abismo? É o pecado que está em nós. Ele não vai ouvir. Ele falou aqui que não vai ouvir, ele vai dar as costas. Provérbios 2 ele fala sobre isso diretamente também. Que vai dar as costas àquele que dá as costas. Desculpa. Para os ensinamentos dele. Ele vai dar as costas. Entendeu? Então a gente vai clamar e não vai ter quem nos ouça. Ou seja, ele vai ouvir. Mas eu não posso te atender porque a minha palavra está aqui. E como ele diz aqui no livro de Jeremias um pouco mais atrás, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se ele fala que tem que cumprir a palavra dele, ele não é mentiroso, a gente sabe disso. O que ele vai fazer com a gente, se a gente estiver enfiado nisso? Ele está deixando claro aqui que ele enxerga isso como grande abominação. Ó, Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro. Quando ele nasceu, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. Em Lucas 2 começa contando essa história. Isto jamais poderia acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Pastores tiravam seus rebanhos dos campos ao meados de outubro e ainda mais obrigavam para protegê-los do inverno que se aproximava, que era um tempo frio e de muita chuva. A Bíblia mesmo prova isso lá em Esdras 10, 9 e 13. Vamos dar uma olhadinha em Esdras. Esdras 10, no versículo 9 a 13. Que diz assim, ó. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês. Aí é que fica engraçado, ó. Eles falam que Jesus nasceu em dezembro. Dezembro, pra gente, é o mês 12 no nosso calendário, certo? Porém,
A Bíblia está falando que isso estava acontecendo no mês 9º. Aí a gente precisa compreender que o que nos rege hoje é o calendário gregoriano. Esse é o calendário que nos rege. Se o calendário gregoriano é o que nos rege, mas existe um outro calendário chamado calendário hebraico, ou também conhecido como calendário judaico. E esse calendário hebraico, o calendário judaico, no mês 9, ele é o mês de Quisleu. O mês de Quisleu, ele consiste em começar mais ou menos no meado de 20 de novembro a 20 de dezembro. Mês de Quisleu, é o mês 9. Então, como que isso poderia estar acontecendo nessa mesma data se havia muita chuva e havia muito frio? E todo o povo assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Toda vez Israel tinha sempre um problema que, por causa do pecado, e Deus não poupou, tá? Olha onde começou os problemas deles aqui também, nesse dito, tá? Versículo 11, agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazeis a sua vontade, e apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. Versículo 11, ele está mandando aqui apartar dos povos da terra. E lá atrás, Constantino, o que ele fez? Ele juntou tudo. E o povo aceitou. O Senhor está mandando apartar. Versículo 2, e respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Versículo 13, porém o povo é muito e também é tempo de grande chuva, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Aqui o povo estava reconhecendo. Mas o que eu quero dizer com esse texto aqui de Esdras? O mês de Quisleu, que era o mês 9, e ele se dava em novembro e dezembro, e esse mês era de muita chuva e muito frio, como que Jesus nasceu em dezembro lá e fugiu? Não teria como. Então isso não procede. Nós não temos data exata de que Cristo nasceu. É até porque, se ele quisesse verdadeiramente que isso fosse conhecido de nós e que isso fosse comemorado, ele teria deixado uma data para nós. Mas também fica um pouco confuso na minha mente, porque em João 1 ele fala que o Verbo se fez carne, e ele era desde o princípio. Se ele era desde o princípio, como um Deus que existe já eternamente, vai ter uma data de nascimento, gente, para comemorar? Não faz sentido. Mas os reis magos comemoraram. Sim, comemoraram por quê? Porque eles estavam esperando o Messias, que era a redenção do mundo. Daquele que crê, claro, não do mundo, daquele que crê. Eles estavam esperando essa redenção. Então, claro, se nós estamos recebendo essa redenção e ela está chegando na Terra, vale a pena a gente ir lá festejar com eles. Mas não tem propriamente dito lugar nenhum para a gente continuar comemorando isso. E pelo contrário, a Bíblia manda a gente continuar anunciando o quê? A morte dele, não o nascimento. Manda anunciar a morte. Por quê? É através da morte dele, morte de cruz aqui que eu disse mais ou menos para vocês entenderem o que ele passou, que essa morte de cruz, ela foi muito dolorida para pagar o nosso pecado, não dele, porque ele não pecou. Ele pagou o que era nosso, a nossa dívida. Você vem fazendo tua dívida a vida inteira e Jesus Cristo chegou lá e está aqui, está pago, pode estar tranquilo. Foi o que ele fez. Ele não pecou. Nada do que ele passou lá, ele precisaria ter passado. Então ele já nos amou primeiro. Por quê? Tu imagina, ele estava lá na glória dele, onde não tem dor, onde não tem problema, onde não tem frio, onde não tem calor. E ele se despiu disso para vir aqui nos amar, pagando nossa dívida na cruz. Isso deveria ser muito valoroso para nós. Cada vez que nós fôssemos pecar, às vezes, não com pecados assim tão graves, mas esse simples paganismo que entra agora no fim do ano, a gente acaba aceitando. E eu creio que isso deve entristecer muito a Deus. E o inverno, que era a época de chuvas, que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante a frígida noite. Frígida quer dizer o quê? Frio, muito frio. No campo, e também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuva e frio. Então, já jogou por terra essa história de 25 de dezembro até aqui. É história. A gente viu aqui mais ou menos na Bíblia o que acontecia mais ou menos pelo mês 9, né? Porque, agora eu falei um pouquinho do calendário, e o calendário é uma coisa que não dá para deixar passar, isso tem que
entrar na nossa mente, somente para vocês entenderem que, para entender profecia bíblica, nós precisamos entender do calendário de Deus. Para a gente viver, a gente vive o calendário gregoriano. Né? Por exemplo, em Êxodo 12 fala que a Páscoa deve ser celebrada no primeiro mês do ano. Meus irmãos, eu gostaria que vocês interagissem comigo. Qual é o primeiro mês do ano para a gente aqui? Janeiro, certo? Primeiro mês do ano. A Bíblia manda fazer em janeiro. E a Páscoa é o primeiro mês do ano. Aí manda você fazer do dia 10 até o 14º dia, ou seja, dia 10 a dia 14. Mas por que a Páscoa ela sempre cai? Isso acompanha lá, tá? A Páscoa sempre cai no finalzinho de março para a gente ou no início de abril. Por quê? Alguém já parou para se perguntar nisso? Ninguém parou, né? Alguém já se perguntou que como, por exemplo, hoje é dia 8, data 9. Desculpa, eu estou meio atrasado, gente. Hoje é dia 9. Se hoje é dia 9, a data vai mudar para 10, exatamente à meia-noite de hoje. Isso era para causar um espanto na gente, a gente deveria prestar atenção nisso. Se a noite não acabou, como é que a data está mudando? Então lá atrás, isso aí foi o que eles tentaram burlar, mas Deus sempre deixa a pista para a gente. Por isso que o nosso cérebro tem que estar em funcionamento. Aí o que acontece? Os judeus, os hebreus, eles esperam um ciclo, que o dia para eles começou agora, às 6 horas da manhã. Aí eles fazem esse ciclo todinho, um dia inteiro e uma noite inteira. Aí amanhã a data muda, nesse mesmo horário. Por que a nossa muda no meio da noite? Isso é para confundir. Isso é para atrapalhar as profecias bíblicas. Entendeu? Então fica desse jeito. Ó, voltando. Se a Páscoa está no primeiro mês do ano, do dia 10 ao dia 14, e a Páscoa para a gente aqui cai em março ou abril, por quê? Tem alguma coisa errada. Será que é a Bíblia que está mentindo ou o calendário foi mudado? Eles mudaram. A Igreja Católica também mudou isso. Entendeu? E a Páscoa, no caso, quando ele fala o primeiro mês do ano, não é o primeiro mês do ano do calendário gregoriano que nos rege, e sim do calendário de Deus, que ele começa dia 20 de março, né? E termina dia 20 de abril. Por isso que a gente, às vezes, se vamos supor, eles esperavam a lua apontar. Quando a lua opa, lá, começou o mês agora. Primeiro mês do ano, mês de Nisan. É o mês de Deus, no calendário de Deus. Mês de Nisan. Aí começava a contar. E às vezes acontece de não começar dia 20, às vezes começa 22, 23, às vezes 24, vai até 25, de acordo com o que a data da lua aponta lá. E por isso que às vezes a Páscoa ela nunca tem uma data correta. Às vezes pega o finalzinho de março, às vezes pega o comecinho de abril, vai mais para frente, ela está sempre variando. E é justamente por isso, porque a Páscoa ela é regida pela lua, não pelo nosso calendário. Entendeu? E o mês de Nisan é mais ou menos por aí que começa. Aí o primeiro mês do ano que a Bíblia está falando não é o janeiro, e sim março e abril, que é o mês de Nisan que está ali nesse meio. E se esse mês está ali nesse meio, e a Bíblia aponta para isso, aí eu preciso compreender o quê? O que isso me traz como ensinamento? Que eu preciso converter os tempos para entender de profecia. Você entende por que muita gente hoje não está entendendo nada? Está pregando coisa que não sabe? Está falando besteira? Por exemplo, ó, o pastor do nosso irmão George, ele mandou um áudio para mim. Mandou um áudio para ele falando, não, meu irmão, isso aí não é para a gente não, porque nós somos os gentios. Entendeu? Isso aí é para o povo de Israel. Olha só, nós estudamos sobre isso aqui. Casa de Israel, casa de Judá. Não existe mais. Cristo juntou. Existe Israel. Israel celestial. Israel de Deus. E se ele ainda fala que ele é gentio, e a palavra gentio é pagão e idólatra, o que ele é? Para tentar derrubar o estudo que o homem aprendeu. Não foi porque eu ensinei, mas é porque é o certo. E ele falou, não, isso aí é para Israel. Ou seja, a igreja hoje ela só quer pegar a parte boa para colocar aqui. O que é ruim é para lá. A parte boa é para nós. As bênçãos é nossa. Mas se Deus vai despejar ira, aí é sobre Israel. É interessante isso, né? A Bíblia não é um cardápio que você pega ali. Ah, isso eu quero quero só feijão, quero só... Não é assim. O que está aqui é para todo mundo. Todo aquele que crê, todo aquele que passou a crer em Cristo, isso aqui vale na vida de todos, do novo e do velho, da mulher e do homem. Não tem para onde correr, é para todos isso aqui. Isso ficou claro, meus irmãos, do calendário? Para todos? Então vamos seguir. Ó, como esta festa se introduziu nas igrejas? Ih, rapaz, agora como é que eu vou ler isso aqui? Está em igreja? A nova enciclopédia do conhecimento religioso de
Sheft-Zerzog explica claramente em seu artigo sobre o Natal. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data de festividade teve origem pagã em Brumália, que é 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, que é de 17 de dezembro a dia 24, e comemorava o nascimento do deus Sol, conhecido também como Ra, né, Deus Ra. No dia mais curto do ano, as festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maiores mudanças no espírito e na forma de sua observância. Não é o que acontece? Olha só, se a gente trazer isso para cá, muita gente vai vir adorar aqui, que a gente vai conhecer o Deus da Bíblia. Não é o que o povo está fazendo? Com essa história de querer legalizar, dentro da igreja entrou um montão de coisa. Pagode gospel, rock gospel. Tudo isso entrou. Com a desculpa de, eu estou me fazendo de tolo para ganhar um tolo. Gente, se você se faz de tolo para ganhar um tolo, quando você for pregar para um homossexual, tu vai ter que fazer o quê? Se você for pregar para um bêbado, tu vai ter que fazer o quê? Se você for pregar para um viciado em droga, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que usar a droga com ele? Como é que fica isso, gente? Não tem que se fazer de todo. Paulo falou isso porque ele ia lá, mas ele não fazia o que eles estavam fazendo. Porque imagina eu, um homem, vou pregar para os homossexuais e vou fazer o quê? Vou praticar junto com ele aqui. Não, mas Cristo é o Senhor, e vou estar lá junto com ele, praticando. Como que eu fico diante disso? Gente, as pessoas às vezes estão com o coração inclinado para aquilo. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí hoje as igrejas estão pintadas de preto por dentro. Por quê? Porque eles ainda não se libertaram dessa prática de boate, baile funk, sei lá o que é. Não se libertaram disso, mas colocaram para lá. Aí você vai olhar aquelas igrejas, elas estão cheias demais. Mas por que elas estão cheias? Obrigado, João. Você leu minha vida, você leu meu pensamento. E por que eles fazem isso? Porque eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Então, com todo e qualquer mundanismo que é colocado dentro da igreja, com a desculpa de pregar o evangelho, você dilui. Aí quando você convida alguém, vamos para lá que Deus vai te dar um carro novo. Se não ganhar o carro, acontece o quê? Sai da igreja. Vamos para lá que Deus vai te curar. Se Deus não curar, vai fazer o quê? Sai da igreja. Vamos para lá que Deus vai te dar uma casa própria. Se Deus não te dá, o que você vai fazer? Esse Deus não existe. Jeito errado de pregar o evangelho. Evangelho não tem que dar jeitinho. Você tem que pregar do jeito que tem que ser pregado e acabou. Ponto. As pessoas, se o sacrifício de Cristo não é suficiente para atrair ninguém para estar aqui, o que mais será, gente? Nada será mais. E a gente precisa compreender isso. Vamos lá. Pregadores cristãos do Ocidente, do Oriente Próximo, protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam seus irmãos do ocidentais de idolatria e de culto ao sol, aceito como cristã nessa festividade pagã. Ou seja, estava misturando. Eu sei, como diz lá em Apocalipse, né? Que não é frio nem crente. Quem dera que fosse frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei. Quando ele fala dessa mistura, ele está falando de algo que está diluído, né? Quente, presença de Deus. Frio, afastado de Deus. Morno, você não está nem lá nem aqui. Ou seja, você está na presença de Deus, mas opa, não tem ninguém vendo? Aí tu pratica alguma coisinha errada. Então você está morno. Mas morno... Desculpa. O muro, por exemplo. O muro é cercado de um terreno. Se você está em cima do muro, você está indeciso. E a Bíblia fala que você não pode cochear sobre dois pensamentos. Certo? Então eu entendo que, se você não está do lado de dentro, está em cima do muro, você não está nem dentro nem fora. Porém, o muro é do diabo. Porque você está cocheando em dois pensamentos e o Senhor fala para não fazer. Então você já está em desobediência. Então se você está em cima do muro, ou você cai para dentro ou para fora, em cima do muro, você já está do lado de fora. Essa é a realidade. A gente tem que entender essa parte. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século 40, os cristãos eram poucos. Embora estivessem aumentando em número e eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos,
Porém, com a vinda do imperador Constantino no século 40, que ele se declarou cristão, elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo. Olha só, foi exatamente o que eu já falei. Ó. O mundo romano começou a aceitar esse cristianismo popularizado e novos adeptos somaram centenas de milhares. Ou seja, o evangelho é duro porque eu tenho que renunciar a muita coisa. Mas esse evangelho que eles estão pregando ali, mas esse é melhor. Olha lá, eu não preciso largar o meu cultinho ao Deus Sol, eu não preciso largar as minhas prostituições, porque ali pode. E não é o que está acontecendo hoje em nossos dias. O povo hoje aqui acha que a gente é radical pelo que prega, né? E muita gente chama a gente de herege pelo que a gente ensina. Eu sou chamado de herege a todo momento pelo que eu ensino. Porém, olha lá atrás o que aconteceu com o povo. Cristo foi chamado de herege. Disseram que ele estava expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. Mas por quê? Confrontava. Olhamos para o duro discurso, o que aconteceu? Todo mundo foi embora, só ficou 12. Está explicado aí, ó. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eles ficaram ali enquanto Jesus dava pão, dava água, multiplicava tudo, sinais, maravilha, estava curando. Todo mundo estava ali. A hora que ele apertou, através da pregação do Evangelho, opa, dura esse discurso, vamos sair daqui. E não foi o que eles fizeram? Só ficou 12. Querem vós também retirar? Não, Senhor. Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. É impressionante como é que isso acontece exatamente em nossos dias. Eles diminuem o Evangelho para manter o povo dentro da igreja. E não é o que acontece exatamente hoje. Ó, tenhamos em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo principal aquela festa idólatra de dia 25 de dezembro. Que fique claro aqui, tá? Festa idólatra de 25 de dezembro. Tá chegando, tá? Era uma festa de alegria carnal, muito especial, agradava o povo e não queriam suprimi-la. E hoje, quando você fala para o crente que não tem que celebrar dia 25, porque é o nascimento de Deus Sol, conhecido como Mitra também, ou Ra, o povo fica logo chateadinho. Mas dentro de casa existe uma ceia. E olha como é que vai dar um choque agora na nossa mente. A ceia, que hoje propriamente é celebrada dentro das igrejas, ceia do Senhor, um pedacinho de pão que não dá nem para tapar buraco de um dente e um cálicezinho de vinho, não é? É o que acontece. Mas ceia quer dizer refeição da tarde. E se Jesus Cristo era judeu, a gente tem que prestar atenção no que estava acontecendo. E judeu, quando faz isso, é muita comida. Tanto que os pagãos seguem quase a mesma linha. Ceia de Natal. Aqui a gente lembrando lá atrás, quando a gente era do mundo, a gente pegava, fazia aquela mesa imensa, cheia de comida, e saía convidando todo mundo ao entorno. Vamos lá em casa comer alguma coisa? Vamos, vem cá, vem cá. Aí o vizinho era aquela troca. Aí eu ia na sua casa, você vinha na minha, a gente comia. Paganismo. 25 de dezembro. Então, eu entendo o quê? Quando isso acontece dentro de um lar cristão ainda hoje, é um culto que está acontecendo. A quem você está celebrando? Se 25 de dezembro não tem nada a ver com Jesus Cristo, e sim com Mitra, e você faz aquelas comidas do costume da época, a quem você está cultuando dentro do seu lar dia 25 de dezembro? Rabanada, tender, né? Nozes, castanha. Verdadeiramente dia 25 de dezembro, quem está cultuando? Aí faz aquele monte de comida. Mas olha só, ceia no paganismo era muita comida e todo mundo se chamava para convidar. Aí a ceia de Cristo é um pedacinho de pão e um cálicezinho desse tamanho que muitas vezes se entrar alguém que não pode participar. Tem igreja que até briga. Inclusive eu já tomei uma bronca uma vez, porque, não pode não, porque eu fui constrangido dessa forma. Não pode não, tá? Porque você não faz parte daqui, então você não devia estar aqui não. Fui constrangido dessa forma. Ceia do Senhor. Jesus Cristo fez isso com alguém? Entendeu? E hoje o que a gente celebra dentro da ceia do Senhor, dizendo que é a ceia do Senhor, na verdade é a Páscoa. E Páscoa era muita comida. Não tem a ver isso. Não tem a ver. Porque os pagãos é muita comida. Por que a nossa tem que ser aquele pãozinho? É que o Senhor partiu o pão. Mas se você voltar para o contexto, que todo mundo usa aquele texto, não dá para passar sem falar. O texto usado para isso é em 1 Coríntios 23, né? Depois que recebi do Senhor, na noite que foi traído e tal. Mas o contexto não começa no 23, o contexto começa no 17. E no 17, de 1 Coríntios 11, Paulo estava dando uma bronca no povo, porque comia demais e o outro ficava com fome. Bebia demais a ponto de se embriagar e deixava o cara com sede. Por quê? Ceia do Senhor, é como acontece ali embaixo. Aí eu trago um pãozinho, o irmão ali traz o café, o outro irmão ali traz um queijinho. Então a gente vai juntando tudo e a gente se alimenta. Agora é justo. Aquele que nada tem que se alimentar também. E tem que se alimentar igual a mim.
ao que trouxe mais. Não que eu trouxe mais, tá, gente? Mas aquele que trouxe mais tem que comer todo mundo igual. E é isso que Paulo estava dando bronca em 1 Coríntios 11. Eu estou falando disso, irmãos, porque está na ceia. A ceia que acontece dia 25 de dezembro, que é uma ceia pagã. E a gente ainda faz isso dentro da nossa casa. Mas quando você fala isso para o crente chateia. Mas por que chateia? Porque não quer largar o paganismo. Isso é dolorido, irmão. Olha só, eu creio, particularmente, acho que dói até menos perante os olhos do Senhor se você for lá na esquina e arrear um despacho lá do que você faz isso dentro da tua casa. Porque a gente vai chegar na parte dos altares pagãos aqui e você vê o quanto de manifestações demoníacas que é trago para dentro da nossa casa numa simples ceia de Natal. E você convidando o povo para vir comer dentro da tua casa. E eu ainda acho que ainda é vergonhoso. Que aí a ceia de Natal, que é uma ceia pagã, é muita comida, você chama todo mundo para comer, e dentro da ceia de Cristo é aquele pãozinho que não tira a fome de ninguém. Não faz sentido. Está tudo errado. E eu vou trazer um estudo aqui à luz das Escrituras. A gente vai ler Bíblia. Texto, não assim como aqui na história, tá? Nós vamos ler Bíblia. Textos e textos dentro de seus contextos, e eu vou trazer contextos históricos, e eu vou provar aonde começou a Santa Ceia. Que a palavra Santa Ceia na Bíblia nem existe. Eu vou trazer isso aqui, vou mostrar. Começou no ano de 1500 para cá, implantado pela Igreja Católica, que é uma variação da Eucaristia. Entendeu? Cristo não realizou Santa Ceia nenhuma. Nesse momento que está acontecendo em Coríntios 11, 23, Paulo está fazendo menção de Mateus 26 a partir do versículo 17 em diante. Que quando você pega lá no início, ele está falando assim, Pedro, vai lá na cidade, você vai entrar na cidade, você vai ver um homem carregando um cântaro, e você fala com ele que na casa dele convém que a gente venha celebrar a Páscoa. E é disso que Paulo estava falando. Então, versículo 17 de Mateus 26, eles estavam fazendo a Páscoa. E é disso que Paulo está falando. Você pode comparar o texto que é a mesma coisa. Se eu não me engano, Lucas 13 fala da mesma coisa também. Marcos 13 fala da mesma coisa também. Entendeu? Então, como é que a gente fica diante disso? Não existe Santa Ceia, existe Páscoa. Páscoa, que era muita comida. Mas Jesus pegou o pão e partiu. Partiu. Mas se você olhar o costume judaico, a gente come pão de uma forma diferente. Judeu come pão dentro de um prato. Tanto que ele falou o quê? Aquele que mete comida no prato. Entendeu? Mas vamos parar por aqui. Só uma palhinha, que é para aguçar nossa curiosidade sobre isso, mas eu trago isso à luz das Escrituras mais à frente. Vamos lá. O artigo já citado, da enciclopédia, né? A nova enciclopédia do conhecimento religioso, revela como Constantino e a influência do maniqueísmo que identificava o Filho de Deus com o Sol, levaram aqueles pagãos do século IV que tinham pseudamente se convertido em massa ao pseudo-cristianismo. Pseudo é algo que é falso. Pseudo-cristianismo, então, era um evangelho que não era o mesmo. Tanto que Paulo, para você ver, mas não existe outro evangelho. Existe. Tanto que Paulo assim fala na carta dele, admiro-lo como tão depressa desviaste do verdadeiro evangelho. Então, se você desviou do verdadeiro evangelho e Paulo estava falando disso, é sinal que tinha outro evangelho. E tem. Aqui é um deles. Né? Vamos lá, voltando. A adaptarem a sua festa no dia 25 de dezembro, do dia do nascimento do Deus Sol, dando-lhe o título do dia de Natal do Filho de Deus. Assim foi como o Natal introduziu em nosso mundo ocidental, ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã de culto ao Sol. Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas por isto ela não deixará de ser lebre. A enciclopédia britânica diz. A partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro, a festa que até era chamada de Mitraica, aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios, idólatras e adoradores do Sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. Se eu não me engano, acho que até o dia 7 mesmo de janeiro tem uma festinha também. Como é que é o nome daquele povo que aqueles palhacinhos andam? Olha, 6 de janeiro.
Tá vendo como é que tá tudo ligado? Mas a gente não estuda, irmãos. E essa moça que da carne aqui, brilhosa, ela dia 6 de janeiro, ela está desliga. Eu lembro que eu... Ela? Hã? Ela desliga? Não. Essa moça que a luz fica brilhosa que a cara. Dali de frente pra cá. Uhum. Então, eu já conversei com ela sobre... Ah, mas que fica lindo, não sei o que. Ela falando que ela ganha concurso na Rede Xadrez, na cara mais bem decorada de Nova Iguaçu, assim. Aí ela falou, uma vez eu guardei isso, que ela falou que ela desativa a luz, desmancha tudo, dia 6 de janeiro. Olha só. Tá vendo como é que é bom a gente às vezes conversar? Se a gente falar que aquilo ali não é bonito, seremos hipócritas. Quando eu fui embora de noite, outro dia eu fiquei olhando e fiquei maravilhado, muito bonito. Mas se você soubesse a porta que você abre para demônios invadirem a sua casa, é um convite, tipo assim, ó, você puxa a portinha, vem demônio, é aqui, ó, vem morar comigo. É isso que acontece, gente. E lá atrás Acã, lembrando que Acã, quando ele pegou um negocinho, ele pegou uma capa, gente. O que é uma capa hoje? Pode ser propriamente dito uma camisa, um casaco. O que o casaco faz mal? Mas esse casaco, essa capa que Acã pegou lá atrás, fez o povo perder a próxima batalha. E o povo perdeu. E o Senhor, voltaram para reclamar. O Senhor falou, tenho nada a ver com isso não, tem maldição no meio de vós. Aí o que ele mandou fazer? Ora para tirar a maldição, tira e guarda, bota no cantinho. O que o Senhor mandou fazer? Queima, destruir. O Senhor manda destruir, arranca do meio de vós. Aí eu serei com vós novamente. Enquanto não arrancares a maldição, não estarei no meio de vós. Era só uma capa, gente. Entendeu? Aí a gente faz um culto e acha que está tudo bem. Entende qual é o problema de muitas das vezes o crente hoje está sendo massacrado, que Satanás está pisoteando a vida do crente e o crente acha que é prova. É Satanás pisando. Por quê? Tu deu a condena da legalidade. E Satanás ele é legalista. Ele só entra até onde você deixa. Lembra da história do vampiro? O vampiro só entra na tua casa quando é convidado? O vampiro, aquele vampiro é Satanás. Ele só entra na tua casa se você for convidado. Ele não passa para dentro. Mas, porém, se você botou alguma coisa lá dentro que é dele, dá lugar para ele entrar. E tem direito de entrar. Enquanto você não arrancar. Entendeu? Hoje tem crente aí que tem o quadro de Santa Ceia dentro de casa. É outro problema também. O quadro bonitão, assim, ó. Lembrando que aquele Jesus lá não é nem o Jesus da Bíblia. Nós falamos sobre isso, né, João? A cor de Jesus, por onde ele nasceu, é impossível que ele tenha aquela cor de olhos. Aquele Jesus é europeu. E muitos dizem aí que aquele cara foi Leonardo da Vinci que pintou, que era Cesário de Bórnia. Né? Aquele Jesusinho com aquele jeitinho meio estranho, né? Com aquela mãozinha assim, ó. Aquele não é o Jesus da Bíblia. Aquele não é o nosso Redentor. Porque todo lugar da Bíblia, Isaías 53 fala sobre isso. Quem deu crédito à nossa pregação? É quem manifestou o braço do Senhor. Porque descia como renovo. Porque a sua pele era como raiz de terra seca. Como é que é uma raiz de terra seca? Que cor é? É branquinha daquele jeito? Raiz de terra seca é escura, gente. Lembrando que hoje, o que eles dizem que é o Oriente Médio, está só dividido por uma linha, mas é tudo continente africano. Qual é a cor da pele do povo africano? Só é dividido por uma linha, gente. Assim como aqui, ó. Esse bairro aqui é Marco 2, né? Alvorada é um pouco mais à frente. O que divide eles dois? É um rio? É um mar? Ou é somente uma linha? Imaginária, até por sinal. Assim é o que divide o Oriente Médio do continente africano. Então, se Jesus nasceu no continente africano e o povo de lá tem a cor da pele escura, que cor que Jesus Cristo tinha? Glória a Deus que você vê isso. Entendeu? O Egito na África. Então, hoje, o povo se escandaliza quando você fala que Jesus era negro. Que isso, irmão? Vai se apresentar diante de um Jesus pretinho e provavelmente vai ser lançado no inferno se não se libertar disso. Outro problema. Esse quadrinho que a gente muitas das vezes coloca aí, eu vejo crente compartilhando isso, inclusive eu recebi uma agora que eu fico apavorado quando eu vejo, gente. Ó, ele fala que não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Então, se não tinha beleza nenhuma, eu vou ter que ler esse texto. Eu não aguento. Ele está aqui na minha mente, mas as palavras corretinhas eu não lembro de cabeça.
Aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olha bem, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Por quê? Se Jesus fosse bonitão, quando ele passasse, ele ia fazer as mulheres pecar, gente. As mulheres iam dizer, nossa, que homem lindo! Meu Deus, olha só, eu queria ele lá em casa. Mas ele já veio assim porque ele sabia. E se ele proíbe, ele já veio desse jeito feio, que era justamente para não derrubar os outros. Por que as mulheres hoje podem derrubar os homens? Por que os homens hoje derrubam as mulheres? Com sensualidade. Mas a Bíblia não fala de sensualidade, né? Fala sim, lascívia, está lá. Obra da carne. Gálatas 5, está lá. Pode procurar. A palavra lascívia quer dizer sensualidade. Aí ele diz aqui, ó. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, homens experimentados nos trabalhos, como de quem homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Por quê? Escondi o rosto por quê? Esse cara é muito feio, não quero papo com ele não. O cara é feio, sai daqui. Jesus era assim, gente. Mas por que ele veio assim? Justamente para trazer, tanto que negócio não rejeitou ele lá. Porque eles esperavam um cara bonitão. E esse Jesus que está aí na mídia hoje, nas igrejas, essa foto é um Jesus europeu. Esse não é o Jesus da Bíblia. E se você recebe ele como Jesus, compartilha como Jesus, porque hoje tudo faz. Você vê que eles fazem, eu preciso de você. Aí bota aquele homem branco do olho azul lá. Preciso de você. Aí é que chega a te comover, né? Nossa, Deus precisa de mim. Não é o nosso Jesus. Então não é aquele que precisa de você. Pode acreditar no que eu estou te falando. Também seria idolatria, porque ele fala que não tem que ter imagem. Então acabou. Exatamente isso aí, meu irmão. Não tem que ter imagem nenhuma que te remeta a Cristo. Nenhuma. A gente tem que adorar em espírito e em verdade. Nosso Deus é espírito. Tanto que ele não mostrou a face dele para ninguém. Quem viu aqui a face de Deus? Quem vê não fica vivo. A santidade mata. Então, se ele não deixou ver a face dele, é justamente... E detalhe, também tem outro texto lá atrás que ele já fala. Que é para a gente não fazer um dos mandamentos, inclusive. Para que você não faça imagem do que há, nem semelhança do que há no céu, nem embaixo da terra, nem na terra, nem em lugar nenhum. Você não tem que fazer imagem. Não interessa qual seja ela. Não tem que ter ponto de contato. Isso é ponto de contato. Ponto de contato é de outra religião que não é a nossa. Né? Religião essa espírita, né? Eles têm esse negócio de ponto de contato. Passei a parte, passei sim. Vamos lá. A verdadeira origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, que foi destruída pela mão do Senhor. Fundado por Nimrod, neto de Cã, filho de Noé. Lembrando que Cã foi um daqueles que foi amaldiçoado por seu pai, tá? Mas não foi. Muitos dizem que ele foi amaldiçoado porque ele viu a nudez do pai. Mas não foi isso, foi porque ele debochou da nudez do pai. E a Bíblia fala o quê? Quando você vê um irmão teu nu, ele manda você o quê? Debocha dele ou cobre ele? A Bíblia manda cobrir. Então, o que aconteceu lá atrás, o mandamento já existia. Não escrito em papel, mas no coração do Senhor. Tanto que a maldição valeu. Não foi porque ele viu a nudez. Até porque, poxa, meu pastor, o senhor, como foi militar, já deve ter tomado banho junto com um montão de gente. Não é? Acontece, militar acontece. Entendeu? Vai lá tomar banho todo mundo junto. Então, alguém está amaldiçoado aqui porque aconteceu isso? Eu já passei por isso também. Então, não é porque você viu a nudez, é porque você debochou da nudez. E no caso era do pai dele, ele não teve respeito pelo pai. Desonrou o pai. Isso nos remete ao quê? A nossa desonra ao pai que está nos céus irá nos amaldiçoar. Profeticamente falando. Mas a maldição vai vir se a gente fizer isso. E também. Então... Também lembrando dessa passagem de Noé plantou a vinha deu muito, ficou tudo maravilhoso, ele se embriagou com a bênção de Deus, né? Os excessos. Hoje tem crente se embriagando com a bênção de Deus. Por exemplo, Senhor, eu quero tanto para a faculdade, vai para a faculdade, chega lá, desonra o nome do Senhor. Senhor, eu queria tanto aquele trabalho, chega lá, desonra o nome do Senhor, fazendo o que não deve dentro daquele trabalho. Se embriagando com a bênção. Eu queria um carro novo, o Senhor te dá um carro novo. Não seja propósito, mas acontece, aí você, por que ganhou o carro novo? Já não vem mais para a escola dominical, já não vai mais para a Bíblia, porque vai curtir o carro novo. Ganhou uma casa de praia, consegui comprar uma casa de praia através do meu trabalho. Aí por causa dessa casa de praia, bênção do Senhor, porque Ele permitiu que você comprasse.
Aí você já deixa de fazer as suas coisas com Deus, porque vai curtir a sua bênção. Embriagando com a bênção, igualzinho aconteceu com Noé. É a mesma coisa. Está aqui, está escrito. Vamos lá. O nome de Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra Deus, em Gênesis 10:9, para combater a ordem e espalhar-se. Por quê? O Senhor fala, ide e multiplicai. Ele ia lá, fazia o que tinha que fazer e derramava a sementinha dele na terra para que o povo não se reproduzisse, né? Então ele foi contrário à ordem de Deus aqui. Isso também já caracteriza por que ele se amaldiçoou, né? Criou a instituição de ajuntamento de cidade. Isso aqui está falando de Nimrod, tá? Que ele criou a instituição de ajuntamento da cidade. Construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, como um quadrúplo desafio a Deus, o ajuntamento de tocar aos céus, fama eterna e adoração aos astros. Foi onde deu a divisão das línguas, né? Porque, agora como é que o negócio é complicado? O homem tentou ser Deus, querendo ser Deus, quis tocar o céu. O Senhor veio, né, confundiu as línguas e espalhou todo mundo. Por isso que hoje tem Espanha, cada um fala um idioma diferente. Ninguém se entende. Por causa do Senhor. Ah, é? Vocês estão juntos, em vez de fazer algo para me adorar, vocês fazem isso? O Senhor veio e confundiu tudo, né? Ou seja, quando o homem tentou tocar o céu, aconteceu de Deus descer e fazer o que fez. Agora vai em Pentecoste, né? Os homens humilhados, como deveriam chegar diante da presença do Pai. Aí Deus verdadeiramente desceu à terra e todo mundo falou a mesma língua, tanto que todo mundo se ouvia. Olha a controvérsia como é que é. Quando a gente chega perante a Deus de forma errada, Deus desce e faz o que fez. Isso tudo aí. Castigou. Agora, quando você chega da forma correta que tem que chegar, como foi em Atos 2, o que acontece? O Senhor vem e fica no nosso meio. Quando você quer tocar Deus de forma errada, Ele se afasta de você e ainda te amaldiçoa, te castiga. Porém, quando você tenta tocar Deus da forma correta, como deve ser, Ele vem para o nosso meio, cura, transforma e faz todo mundo se entender. O que isso aconteceu? Comunhão. Todo mundo se entendendo. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que tudo tem ensinamento. Vamos lá. Fundou Nínive e muitas outras cidades. Foi Nimrod, né? Por isso que o nome Nínive. Organizou o primeiro reino deste mundo. Nínive também é capital da Síria, tá? Onde o povo... Houve também um cativeiro nesse local. Nínive. Está na história dos livros apócrifos, a qual ninguém gosta de ler. Organizou o primeiro reino deste mundo, né? A Babilônia era um sistema organizado de impérios e governos humanos, de explorações econômicas e de todas as matizes de idolatria e ocultismo. Babilônia, por isso destruiu. Nimrod era tão pervertido que, segundo os escritos, casou-se com a sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. E essa deusa está aí, infelizmente, é a Estátua da Liberdade também, essa carinha que está na nossa notinha de real aí. Né? Por isso o Senhor fala para a gente não adorar o dinheiro, tá vendo? A carinha lá é da Semiramis, aquela bonitinha lá. Depois de prematuramente morto, sua mãe e esposa propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz, e ele declarou que em cada aniversário de seu Natal, que esse Natal aqui é 25 de dezembro, nascimento, né? Nimrod desejaria presentes em uma árvore. Lembrou alguma coisa? Presente no pezinho de uma árvore? Tá lembrando? Vamos continuar. Agora que o negócio vai começar a ficar bom. Dentre as diferentes versões, uma diz que após a morte de Nimrod, ela teria ficado grávida. Provavelmente, olha a semelhança da história. Engravidou depois que ele morreu. Engravidou dele. Não foi o que aconteceu com Maria? Ela disse que engravidou do Espírito, só que foi... engravidou do Espírito Santo de Deus. Ela provavelmente se deitou com alguém, engravidou e botou na conta de um espírito para não ficar mal. Porque lá, se você deitasse uma mulher deitando com um monte de homem, ela era apedrejada. Então, ela malandradamente, o que ela fez? Bem espertinha, por sinal, colocou na conta de um espírito que foi ele que já tinha desencarnado, que veio aqui e me engravidou, ficou tudo bem, ela lançou uma doutrina. Que é essa que a gente segue dia 25 de dezembro. A gente não, né? E para esconder a vergonha, disse que teria sido fecundada pelo próprio Nimrod. Mas como se ele morreu? Hebreus 9:27 que diz assim, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Morrendo, segue-se o juízo. Morreu, filho? A tua paga já vem na hora. Automaticamente, acabou de morrer, se você vai para o inferno, já vai descer logo. Julgado, desceu. É para o seio de Abraão que você vai?
Vinde bendito meu Pai, possui o que é teu. Tu vai entrar. Entendeu? Então, existe um grande abismo também. Nem quem vai para o céu volta e nem quem vai para o inferno sai. Isso está relatado na parábola de Rico e o Lázaro. Entendeu? E o Rico e o Lázaro, quando ele falou que Pai Abraão, manda que Lázaro, vem aqui, ó, molha a pontinha do dedo, vem aqui refrescar a minha língua. Existe um grande abismo entre nós. Nem daqui vai para aí, nem daí vem para cá. O que ele estava dizendo com isso? Quem está no céu não vai mais para o inferno, por quê? Lá não tem pecado. Se não tem pecado, não tem como você baixar o inferno. E quem está no inferno, não tem Espírito Santo de Deus para convencer. Justiça, juízo e pecado. Não tem para tudo. Então você que está no inferno, não vai sair de lá. Não tem essa conversa de reencarnação. Por isso a parábola de Rico e o Lázaro. É isso que está dizendo. Eita, perdi. Vamos lá. E disse ter sido fecundada pelo próprio Nimrod, a qual se convertera no Deus Sol. Né? Ou seja, Nimrod, quando morreu, o Sol não existia, né? Mas ele morreu e virou o Sol. Olha só o que o povo acredita. Seu filho chamou-se Tamuz e foi considerado o filho do Deus Sol, o Deus Redentor. O meu Redentor não é esse. Instituiu-se a comemoração da data de nascimento de Tamuz, dia 25 de dezembro. Tamuz morreu. Se ele era Deus, por que morreu? Tamuz morreu enquanto sua mãe ainda vivia. Diz a lenda que seu corpo foi esquartejado e os pedaços enviados para diferentes partes. Então sua mãe ordenou uma busca pelos pedaços a recompor o corpo de seu filho, e esta busca demorou 40 dias, ao final dos quais ele se coloca sobre o corpo, se coloca sobre o corpo morto e o faz ressuscitar. Então, mais tarde, foi instituído o uso do pinheiro na comemoração do nascimento de Tamuz. Alguém lembra do pinheiro onde que ele fica mesmo, hein? Na árvore também tem pinhos. Pinhos e pinheiros. Olha a árvore aí, como é que vai chegando direitinho na árvore do Natal. A qual era um símbolo de ressurreição. A pinha, né? Disse que os adoradores do Deus Sol ofereciam sacrifícios humanos, os corpos de pessoas que não estavam em harmonia com sua religião. Essas eram degoladas das suas cabeças e eram penduradas no pinheiro na festa em honra a Tamuz. Cortava a cabeça, pendurava no caso cortava aqui, pendurava a cabeça de cabeça para baixo, né? Ao inverso, o sangue que saía dali molhava tudinho, por isso as bolinhas ficam vermelhas nas árvorezinhas de Natal de nossos dias hoje. Era sangue. Árvore de Natal, gente. Tá vendo? É melhor arranjar um despacho na esquina do que montar uma árvore de Natal piscando dentro de casa. Eu disse? Vamos lá. Algumas tribos ainda hoje mantêm esse ritual, como os devotos da seita tântrica na Índia. Na foto, tem uma foto aqui, né? Depois eu mostro a vocês. Vemos alguns desses adoradores segurando galhos de árvore em que estão pendurados os crânios como oferta para o deus Shiva. Deus Shiva é um dos deuses indianos também, que ele tem vários braços, né? Assim, como se fosse um polvo, né? Deus Shiva ali. Vocês podem buscar isso aí que vocês vão ver. Então, para você ver de onde começa o negócio. Ó. A data do nascimento de Tamuz foi 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Semíramis se converteu à rainha do céu e Nimrod, sob os diversos nomes, se tornou divino filho do céu. Depois de várias gerações dessa adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho, Semíramis e Nimrod, encarnaram em seu filho Tamuz, se converteram nos princípios objetos da adoração. Esta veneração de a Madonna e seu filho, o par, mãe influente, mais um filho poderoso e obediente à mãe. Olha como é que faz menção ao que a Bíblia manda o filho ser com os pais. Se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e línguas. Por surpreendentemente que pareça, encontramos o equivalente da Madonna. Olha o porquê do nome da Madonna também, gente. Vocês estão vendo? Tudo tem um porquê. É muito triste, dá até tristeza de ver isso. Da Mariolatria, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. No século IV e no século V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo. Uma conversão em massa
já é para causar espanto, tá? A não ser no caso de Pedro lá, quando ele pregou e na primeira vez já foram quase 3.000 almas. Mas por quê? Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso houve uma conversão em massa. Porque tinha Espírito na pregação de Pedro. E se tinha Espírito na pregação de Pedro, o Espírito estava agindo no coração. E a palavra lá não era essa diluída que o pessoal prega por aqui em nossos dias. Converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costume pagão, dissimulando-os sob os nomes cristãos. Foi quando popularizou também a ideia de a Madonna e seu filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem esse mesmo tema. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia, está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, ou seja, ele falou aqui um pouquinho atrás que em cada lugar ele tinha um nome diferente. Semíramis, para alguns lugares, é Ísis em outro, entendeu? Mas tudo é o mesmo demônio, não muda nada não. O filho de Ísis nasceu em dia 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecidos já celebravam esta data séculos antes do nascimento de Cristo. Vamos lá. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo. Nem nessa data, nem nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instruções alguma para fazê-lo. Porém, existe sim uma ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre de sua morte, como por exemplo, 1 Coríntios 11, 24, 26 e João 13, 14 e 17 faz menção disso. Manda a gente lembrar a morte. Por que para a gente lembrar a morte de Cristo? Porque foi através da morte de Cristo que nos trouxe paz, que pagou a nossa dívida, fez a expiação do nosso pecado, foi a morte de Cristo. Então a gente tem que anunciar essa morte. Por quê? A gente precisa entender um pouquinho também que lá atrás o sangue era derramado para a expiação de pecado. Sangue de animais até Cristo. Em Cristo foi encerrado o último sacrifício de derramamento de sangue. Porém, ainda existem pessoas que ainda derramam sangue nos nossos dias, né? E quando você derrama sangue no dia de hoje, para você não é válido o sangue de Cristo. E é disso que ele está falando aqui. Por isso que ele mandou anunciar a morte de Cristo. Por quê? Quando eu anuncio a morte de Cristo, eu já vou apontar para aquela, ó. O sangue foi derramado. Eu não preciso mais derramar sangue para ninguém ser expiado aqui. Porque hoje quem faz nossa expiação é Cristo. Então por isso ele manda anunciar a morte. É para a gente prestar atenção naquele sangue que foi derramado. O precioso sangue que tem poder para nos comprar. E quando esse sangue tem valor na nossa vida, que passa a valer para nos comprar? Quando verdadeiramente nós cremos e seguimos o que está escrito. E como mostra que eu creio? Quando eu nego tudo o que eu sei e acredito para seguir o que a Bíblia manda. A Bíblia, eu quero ir para o lado A, mas a Bíblia manda ir para o B, eu não vou para o A, eu tenho que ir para o B. Eu tenho que seguir criteriosamente o que a Bíblia me manda. Isso só tem uma coisa que você recebe fazendo isso. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Ó, outros costumes pagãos de Natal: guirlanda, presépio, bolinha colorida, vela e Papai Noel. Vamos lá, vamos falar da guirlanda agora. Guirlanda é uma coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas tanto dos lares de origem pagã, né, como também remonta os costumes pagãos de adoração de edifício e de lugares de adoração para festividade que celebrava ao mesmo tempo do atual, não seja o Natal. O Natal, a árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Em grego é Stefano, em latim é corona. Veja alguns lugares onde são encontradas as guirlandas. Agora vai começar a ficar estranho. Nos funerais, coroa de flor. Olha só, é a mesma guirlanda que a gente coloca, né? Tem muita casa, em frente à nossa casa tem uma casa lá, né? O crente lá que está lá com a guirlandinha e a botinha do Papai Noel. Então vamos lá. As guirlandas elas são encontradas nos funerais. Vítimas que eram oferecidas em sacrifícios à divindade. Elas eram oferecidas junto com uma guirlanda.
As guirlandas de Natal são colocadas providencialmente nas portas das casas, dando legalidade para a entrada e saídas de influências espirituais. É bom lembrar que nas portas das casas sempre são colocadas um símbolo de identificação. A gente volta para Êxodo 12 de novo. Lembra que lá atrás? Vocês matam o cordeiro, pegam o sangue do cordeiro, passa no umbral da porta, para que quando vir a mortandade, o espírito da morte, quando vê o sangue na entrada da porta, passe por cima e não expira. Olha como é que faz menção. Aí ele manda botar na porta. Está fazendo igual? É para te distrair. Te leva para outro caminho, o espírito da morte entra na tua casa. Então, nesse caso aqui, tem uma grande revelação também. Esse sangue no umbral da porta é a entrada principal da casa. A casa fala de vida. Sangue do cordeiro fala do sangue de Cristo. Uma vez o sangue de Cristo estando na tua vida, automaticamente o espírito da morte, quando vir até você, opa, esse ali eu não posso tocar não, porque tem o Espírito Santo de Deus. Ele vai passar voado, bem largo de você. Por quê? O Espírito Santo, o sangue do cordeiro, vai estar sobre você. E a morte não pode visitar a sua casa. Morte essa, tá, irmãos? O que eu estou falando não é que a gente vai ficar imortal aqui na terra, não. Porque o maior dom de Deus, que é a salvação, consiste em nossa morte carnal. Morte em vida. Qual é a morte em vida? Quando eu nego tudo o que eu tenho que viver, as minhas concupiscências da carne, já sou morto em vida. E morte na carne, quando eu morrer, vier a fechar os meus olhos, aí eu recebo o maior dom de Deus, que é a salvação. Então, não vamos ser imortais, não. Está falando da mortandade aqui, a mortandade espiritual. É essa mortandade que ele está falando aqui. Lá atrás foi uma mortandade carnal. Que o Espírito passou matando todo o primogênito do Egito. É disso que ele está falando. Mas nesse caso aqui, para nossos dias hoje, não, já aconteceu, então só fica profético. Então representa o quê? Salvação. Vida pós-morte. A guirlanda é um símbolo de honra às divindades em inúmeras partes do mundo. Nos muitos rituais pagãos, aparece na cabeça das divindades, como, por exemplo, Egito, que é conhecido como Osís ou Osíris. Na Índia é Isva ou Isvra. Né? Na Ásia, Cibele ou Dionísio. Roma, Fortuna e Júpiter. Grécia, Irene e Plutos. Babilônia, Semíramis e Nimrod. Ou seja, cada lugar tem um nome, porém o demônio é o mesmo. Não muda. Todos eles exibiam as guirlandas verdes nas cabeças como sinal de honra. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas ou que tenha recebido alguma guirlanda. Observe que a única guirlanda que Jesus recebeu foi a guirlanda de espinho tecida por Roma, que era a Igreja Católica, que foi colocada sobre ele como objeto de escárnio e desonra. Aquilo era uma guirlanda. Uma guirlanda de espinho, que era para machucar. E segundo o que dizem aí a história, né? A Bíblia não relata. Mas a história fala que os espinhos eram cada um assim, ó, do tamanho de um dedo, assim, ó. E espinhos esses que quando bateram, provavelmente furou até o crânio de Cristo. Olha o que ele passou. Por mim, por você. Entende por que o pecado tem que ser algo nocivo, nojento em nossa vida? Eu tenho que olhar para o pecado, eu tenho que ter nojo. Porém, não é o que tem acontecido em nossas vidas, tá? Digo em modo geral. Presépio. Isso acontece nas igrejas hoje? Presépio? Já viram a igreja com presépio? Já, né? Todo mundo aqui já deve ter visto. Vamos falar do presépio. O significado da palavra presépio na língua portuguesa designa o local onde se recolhe o gado ou estábulo. O presépio é um altar a Baal. Altar a Baal, que é colocado dentro da igreja que eles dizem ser santa. Consagrado desde a antiguidade da Babilônia. É um estímulo à idolatria. São Francisco, no século XVIII, enquanto um dos líderes da Igreja Católica instituiu o presépio para lembrar as festividades natalinas. Presépio para lembrar a festividade natalina. Já falamos do Natal. O problema que é. Presépio deixa eu ver aqui. Na verdade, uma convocação que leva o povo a ficar com a fé limitada ao material. Entende por que Cristo pediu que a gente tirasse todo e qualquer ponto de contato? Porque a nossa fé não tem que ser por algo que a gente toque. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Embora eu não sei se ali tem chão, eu devo andar acreditando que o chão está ali, eu não vou cair. Andamos por fé, não por vista. Ao que é palpável, né?
está relacionado diretamente com os rituais solstícios, né, que é a aurora boreal ali que o nosso irmão falou. Os adereços encontrados no chamado presépio são simbologias utilizadas na festa do Deus Sol. Se você tiver a curiosidade de ler a história cristã, verá firmemente que a influência romana é presente em quase todo o comportamento cerimonial da igreja chamada evangélica. Você lembra que eu estou sempre batendo isso aqui? Nós temos que tirar esse costume romano do nosso meio. Nós temos que colocar os nossos costumes como judaicos. Não judaizar, mas os nossos costumes deveriam ser judaicos, não romanos. Tanto que esse Jesus branquinho, bonitinho, do olho azul que tem aí, é um Jesus romano, não um Jesus da Bíblia. Nas colônias inglesas nos Estados Unidos, quando os chamados puritanos ingleses chegaram na América do Norte, fizeram uma tremenda resistência às festividades natalinas e levantaram a sua voz em protesto com relação aos objetos utilizados no Natal. Isto porque estudaram as origens. Você entende por que eles eram puritanos? Tanto que hoje, os puritanos hoje não eram gente má não, tá, gente? Eles eram o povo da fé. E eles se posicionaram contra tudo. Ou seja, é igual a gente está querendo fazer. A gente está se posicionando contra esse sistema podre e corrompido que está dentro dessa igreja. E era o que os puritanos faziam. Tanto que hoje aí você vai chamar alguém de falso, você chama de puritano. Mas os puritanos não foram falsos, não. Foram quem se posicionou. Olha só como é que a gente às vezes segue um costumezinho que a gente nem sabe de onde vem. Vamos lá. Isto porque estudaram as origens e estavam com a fé firmada só em Jesus. Os ingleses paravam nesta data em profunda reflexão, intercedendo pela América do Norte e pelas nações da terra, clamando por misericórdia, porque o paganismo tinha sido inserido no meio do cristianismo. Ou seja, eles começaram a clamar, eles choraram. E neste dia faziam orações e jejuns, por entenderem que os presépios eram altares consagrados, um incentivo ao subjetivo à idolatria. Quando os imigrantes holandeses chegaram na América do Norte, por terem tendências de viverem por símbolos e conservarem com muita veemência o espírito natalino, trabalharam até resgatar as idolatrias do Natal. Hoje a América do Norte é uma das nações mais inclinadas às tão formosas festas natalinas. Houve um resgate dos presépios, não só dentro da sociedade secular, como também na eclesiástica, ou seja, já chegou no clero cristão. Hoje no Brasil, a abertura do Natal é feita com uma famosa missa do galo. Isso aqui é estranho. Que envolve nada mais do que platonistas relacionados ao resgate da identidade pagã, aonde geralmente o Papa ou algum alto sacerdote dá perdão às maldições hereditárias e fiéis. Olha só, um homem dá perdão às maldições hereditárias dos fiéis. Se esse homem está abrindo uma festa que é propriamente chamada natalina, né? E ele está dando perdão do pecado aos homens, e a gente sabe que ninguém tem o poder de perdoar o pecado senão Cristo em nossas vidas, e nós fazemos um altarzinho dentro de casa natalino, a gente está seguindo o quê? A missinha do galo também? Olha aí, como é que eles fazem a gente negar a Cristo? E ninguém percebe, porque não lê. A missa é celebrada diante de um presépio cujas figuras estão relacionadas com a Babilônia e não com a realidade do Evangelho. Um culto camuflado aos deuses pagãos e a sutileza do diabo querendo prender e tornar a fé cristã inoperante. Por quê? Se você colocou idolatria no teu meio, não vai ter fé. A tua fé vai estar inoperante. Por quê? Tem maldição no meio de vós. Deus não vai te ouvir enquanto você não arrancar a maldição. Mas hoje, tem muitas igrejas que batem na outra porque fazem festa de São João, mas fazem o Natal. Batem na outra porque fez a festa natalina, mas aí pega e bota o presépio. Eu fui de uma igreja que fazia peça. E peça com presépio, Jesusinho pequenininho. Para que aquilo? Para ensinar a Bíblia. Não ensina. Vai ler a Bíblia que você aprende. Estuda a história. Não tem por que estar lendo isso. Então, a gente precisa entender essa parte, tá? Bolinhas coloridas. Esse aparente inocente adorno teve origem durante os cultos a Baal. Já vimos que a árvore era um elemento fundamental ao culto pagão e como oferta ofereciam-se sacrifícios humanos de crianças meninas. Essas, após serem mortas, tinham suas pequenas cabeças, que eram as bolinhas,
decepadas e penduradas na árvore. Aí vocês lembram aquela parte que eu falei, né? Eles penduravam ao contrário, viravam de cabeça assim, o pescoço cortado, virado de cabeça para baixo, o sangue escorria, a bolinha ficava vermelhinha, de sangue. Devido à decapitação, elas se ensanguentavam. A explicação já está até aqui. A decapitação, ela se ensanguentava e tornava-se completamente avermelhada. Quanto maior fosse o número de cabeças penduradas, maior e mais importante era o sacrifício. Olha só, vela. A velinha que fica no alto da árvore, que muita gente bota, né? Às vezes não bota acesa, mas bota uma simbologia da vela. Também as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendia ao acaso para reanimar ao Deus Sol. Agora me diz uma coisa, como se ele era o Deus Sol, eu preciso reanimá-lo através de uma vela? Uma vela que é acendida por um mortal para reanimar um Deus? Se esse Deus precisa ser reanimado, ele não é tão Deus assim, né? Quando este se extinguia para dar lugar à noite, né? Porque ele morria toda noite, né? Isso também consiste na crença deles. Porque o sol morria toda noite, porque à noite o matava e de noite ele ressuscitava, né? Por isso a doutrina da reencarnação. Porque ele vinha e vinha. As velas apareciam na maioria dos rituais a cultos idólatras e demoníacos também. O romanismo ensina a acender vela aos mortos, uma declaração de que a pessoa falecida está indo para uma região de trevas e que necessita da luz da vela. E ainda aparece dos rituais 100% declarado satânico. Como é que eu fico diante disso? Dá para te ler aqui rapidinho, Papai Noel. Dúvidas sobre a bolinha, sobre a vela, sobre a árvore? Tomaram um susto? A velha ainda parece estar meio assustada. Fez bem, irmão. Fez bem. Ó. Eu sei contar nenhuma história. Glória a Deus. Ó, Papai Noel. A lenda é baseada em Nicolau, bispo católico do século V, né? Quinto século, da Enciclopédia Britânica, 11ª edição do volume 19, na página 648, para quem quiser buscar. São Nicolau, bispo de Mira, era um santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda que, segundo a qual presenteava ocultamente a 3 filhas de um homem pobre, deu origem ao costume de dar em secreto na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. A figura de Papai Noel tem origem da história de São Nicolau, um santo especialmente querido pelos cristãos ortodoxos. Olha só como é que eles adoravam alguém que não devia. Os cristãos ortodoxos. Paulo era judeu ortodoxo. Em particular pelos russos, né? São Nicolau, quando jovem, viajava muito e ficou a conhecer a Palestina e o Egito, por onde passava e ficava a memória das pessoas devido à sua bondade e ao costume que ele tinha de dar presente, e as crianças necessitadas também recebiam. Conta-se que o primeiro presente que Papai Noel deu foram moedas de ouro entregues às meninas pobres. Quando voltou à sua cidade natal, Patara, na província de Lícia, Ásia Menor, São Nicolau foi declarado bispo da cidade de Mira. Com o tempo, ainda é assim, né? A pessoa que dá muito dinheiro desse do meiozinho já é levantada logo alguma coisa, assim como acontecia lá atrás. Com o tempo, o santo foi ganhando fama de fazedor de milagre, sendo esse um dos seus temas favoritos dos artistas medievais. Nessa época, a devoção por São Nicolau estendeu-se para todas as regiões da Europa, tornando-o padroeiro da Rússia e da Grécia, das associações da caridade, das crianças de marinheiro, garotas solteiras, São Nicolau também, ó, comerciantes, penhoristas e também de algumas cidades como Friburgo e Moscou. Milhares de igrejas europeias foram dedicadas, uma delas ainda no século VI, construída pelo imperador romano Justiniano, em Constantinopla, onde tudo começou, né, que é Istambul. A reforma protestante fez com que o culto de São Nicolau desaparecesse da Europa, com exceção da Holanda, onde sua figura persistiu com os Sinterklaas, na adaptação do nome São Nicolau, e colonizadores holandeses levaram a tradição consigo até
Nova Amsterdã, nas colônias norte-americanas no século XVII, em Sinterklaas, né, que é o Santa Claus, que é o nome transliterado do Papai Noel. E foi adotada pelo povo americano falante de inglês, que passou a chamar de Santa Claus. Em português, Papai Noel. Acho que já são 5 para as 10 aqui, eu vou guardar essa parte para o domingo que vem. Mas então, meus irmãos, nós paramos em Papai Noel. Lembrando que eu já botei no grupo, a respeito de Papai Noel, vários textos bíblicos, né? Está tudo dentro da Bíblia, que é elencado ali direitinho, onde tem um versículozinho, o porquê de Papai Noel ter aquela barbinha branca, ter aquele manto. A única coisa que contradiz um pouquinho é que Papai Noel veste um manto vermelho. E Jesus Cristo não vestiu um manto vermelho, porém, vestiu um manto salpicado de sangue, que lembra o vermelho. A única coisa que dá uma pequena contradição. Porém, todas as outras, né, que vem do norte, que é onipresente, que Papai Noel, quando ele tem que entregar o presente dia 25 de dezembro, ele tem que ser onipresente, né? Para entregar. O trono que ele fica sentado e as crianças só podem vir a ele quando ele chama. E para entrar na presença do rei, você só poderia entrar quando você fosse chamado. Então, está tudo relatado lá no grupo. E hoje eu vou postar novamente, para quem não viu ainda, quiser dar uma olhada, eu posto novamente já daqui a pouquinho, né? Para que a gente compreenda. E para vocês já poderem dar uma olhada, para quem quiser dar uma olhada no decorrer da semana. E domingo que vem eu vou falar ainda aqui, sobre o que a Bíblia diz ainda sobre a árvore de Natal. E vou também abrir a Bíblia para falar a respeito dessa semelhança, que não foi casual em relação a Cristo e Papai Noel. Foi algo que verdadeiramente veio para suplantar Cristo na vida de muitas crianças. Amém, meus irmãos? Então, eu já estou encerrando por aqui. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus.